do Esquadrão Sojeong, Jinson. Sua memória é verdadeiramente notável. Graças a você, nós restauramos todos os registros da Aliança Murim. Sou grato a você, diz o líder da Aliança Murim, a divina espada azul, Yong-Soo. Me disse para memorizar, então eu memorizei. Me disse para restaurar, então eu restaurei. E ainda assim, você me retribui com uma morte tão patética? Este é o capitão do Esquadrão Sojeong, Jinson. Ouvi dizer que você até memorizou os dados de Sinmyeong-gak, onde as informações ultra secretas da Aliança Murim estão guardadas. Se alguém como você colaborasse com o culto demoníaco, nossa Aliança Murim poderia estar em perigo. Pela justiça de Jang-Hu e pelo bem maior e a segurança da Aliança Murim, você deve desaparecer deste mundo junto com as suas memórias. O bem maior? A Aliança Murim? Perigo! A Aliança Murim já foi derrotada pelo culto demoníaco e fugiu, mal se sustentando por um fio. Pensar que ainda havia perigo para cair. Impressionante! A Aliança Murim derrotará o culto demoníaco e restabelecerá a base do Murim. A Aliança Murim que sacrificou inúmeras pessoas como estudos enquanto fugia para o Mar do Norte? Bem, eu estou ansioso por isso. Ver como você estabelecerá esse seu grandioso bem maior. Mas sabe, vendo você valorizar essa causa grandiosa acima das vidas humanas, não consigo dizer qual lado é o culto demoníaco e qual é a Aliança Murim. Vejo que você já foi corrompido pelo culto demoníaco. Pensar que eu confiei meu destino e o da minha seita às mãos sujas da Aliança Murim. Eu me arrependo. Pelo menos a minha morte, eu mesmo decidirei ela. Dito isso, ele se joga de um penhasco. A vida era um inferno porque eu me lembrava de tudo. Quando a guerra entre a justiça e o mal começou entre a Aliança Murim e o culto demoníaco, meus júniores e eu, guerreiros de uma seita fraca, fomos mobilizados para a guerra. Mas o culto demoníaco era forte e a Aliança Murim fraca. Eventualmente, a Aliança Murim decidiu fugir para o Mar do Norte e fomos usados como escudos para ganhar tempo para que os oficiais de alto escalão da Aliança escapassem. A Aliança Murim, tendo fugido para o Mar do Norte, veio até mim e fez uma proposta: memorizar todos os registros da Aliança Murim. Se você memorizar tudo isso e os restaurarem, nossa base no Mar do Norte, eu retirarei seus júniores da seita Taewu do campo de batalha. Certamente você não quer que seus júniores morram como escudos de carne, certo? Então, eu memorizei desesperadamente. Mas... droga! Eu deveria ter ido para o campo de batalha em vez de memorizar livros na biblioteca. Se eu tivesse ido, eu poderia ter me sacrificado para deixar pelo menos uma pessoa escapar. Não, eu deveria ter praticado artes marciais com mais vontade antes disso. Droga! Por que os céus me deram esse tipo de habilidade? Se iam me dar algo, poderiam ter me dado uma habilidade boa, como energia interna. Encarando a morte, me arrependo profundamente. Se ao menos eu fosse forte o suficiente para salvar os meus júniores, eu deveria ter me tornado mais forte. Em vez de implorar para que os outros me protegessem, eu deveria ter tido o poder para proteger a mim mesmo. De repente, ele escuta: Jinson, isso é tudo que você tem? Levante-se agora mesmo. O que deu nesse desgraçado? Ele desmaiou? Que idiota total. Seus júniores aguentaram mais do que isso. Droga. Esta memória amaldiçoada, agora ela até mesmo me faz lembrar de dor também. Dói pra caramba. De repente, ele nota algumas pessoas à sua frente. Hã? Esse lugar é o campo de treinamento da nossa seita Taewu? Ele encontra duas pessoas e corre a abraçá-las. Irmã Junior Hong. Que nojo. Irmão Sr. Jin, o que está fazendo? Seu idiota, Jeon-pyo. Irmão Sr. Jin, aconteceu alguma coisa? Pessoal. Irmão Sr. Jin, você comeu algo estragado? O que há de errado? O que é? O que é? Ele tá tentando fazer outra pegadinha? Júnior, o irmão Sr. Jin está agindo de forma estranha de novo. Os júniores da seita Taewu. O quê? Ele está chorando? Não pode ser. Um armazém de memórias. Minha maldita memória. Ainda assim, essa é a única coisa que é boa. De qualquer forma, a irmã Junior Hong era mesmo fofa quando era jovem. Eu nunca percebi porque ela me judiava o tempo todo. Junior, eu sinto falta até das suas maldades agora. Quando éramos jovens, o Jeon-pyo ser um mijão na cama era um pouco irritante.
Se eu pudesse voltar, eu lavaria os lençóis com ele 100, 1000 vezes. Irmão Senior, mijão na cama. Isso foi há muito tempo. Jinson, você está fingindo estar louco porque está com medo do nosso duelo? Se você não pegar a sua espada agora mesmo, aqueles júniores com quem você se importa tanto terão que ser os meus oponentes em seu lugar. Esta visão não pode me mostrar algumas memórias boas? Isso é muito cruel. E de todas as pessoas, por que ele? Jie Xiaoyong, o precioso jovem mestre do grupo mercante Jeoryong, que entrou em nossa seita após doar uma quantia massiva de dinheiro. Você não pode evitar este duelo. Pegue sua espada agora. O cara que, contando com o dinheiro e o poder de seu pai, batia nos discípulos da seita Taiwu até quase a morte sob o pretexto de um duelo. Nós não podíamos nem resistir por medo de que o patrocínio fosse cortado, então apenas aceitávamos as surras em silêncio. Tudo bem, já que você quer tanto, se os céus estão me forçando a te dar uma surra até em uma visão, eu não posso recusar. Por que não me vinga um pouco do passado também? O oponente se irrita e parte para cima. Seu desgraçado, arrogante! Jin o observa e analisa todos seus movimentos. A técnica de espada que tanto sofri na minha vida passada. A espada Samyong, uma arte marcial que o grupo mercante Jeoryong encomendou pessoalmente do famoso guerreiro errante Ryong-Won-Su. Apropriada para o estilo de um errante, os golpes de espada são rústicos e o movimento é incrivelmente feroz. Além disso, como visa deliberadamente os olhos, os jovens discípulos da seita Taiwu ficavam indefesos. Naquela época, eu memorizei as formas e os padrões de respiração assim que os vi, mas me faltava habilidade para esquivar e contra-atacar. Entretanto, comparado aos desgraçados malucos do culto demoníaco que enfrentei desde então, o oponente se espanta assim que ele se esquiva. Comparado às técnicas que tive que memorizar desesperadamente naquela biblioteca, ele arregala seus olhos e parte para cima. Técnica de espada Socheon, primeira forma básica. A técnica de espada Socheon? Não pode ser. Isso é bom. Ser capaz de vencer esse cara com a nossa técnica de espada Socheon é tão satisfatório. Ele acerta a cabeça do oponente. De repente, ele para. Seus júniores ficam assustados. Jinson, o que você... E pensar que você ousou atacar a cabeça do filho mais velho do grupo mercante Jeoryong com essa porcaria de técnica de espada Socheon. Aceite as consequências. É tudo culpa sua. O oponente cai no chão. Nossa! Eita, o irmão Senior Jin venceu. Eu não sabia que o irmão Senior Jin podia fazer algo assim. Eu não vou nem chorar quando ele roubar meu doce de novo. Sinto muito por secretamente pensar que você era patético todas as vezes, irmão Senior. Ele se emociona. Poder dar uma surra no Jie Xiaoyong antes de ir para o além. Céus, eu não tenho mais arrependimentos neste mundo. Eu não quero acordar desta visão. De repente, ele toma um soco. Você tá maluco? O quê? E se o grupo mercante Jeoryong parar de nos patrocinar? Você acha que todos os outros eram tolos por apenas apanharem do irmão Senior Jie? Espera, por que dói? Nós já estamos comendo apenas 2 refeições por dia. O que você vai fazer se tivermos que cair para uma? Isso é... Você será o culpado. Não é uma visão? Espera, que tipo de absurdo é esse? Eu... voltei para o passado? Jin? Irmão Senior Jin? Irmão Senior Jin? Vemos algumas gavetas e Jin deitado em uma cama. Abri meus olhos e me vi deitado em uma cama da enfermaria. Parece que desmaiei após ser atingido pela minha irmã Júnior. Então, aproveitei a chance para entender o que aconteceu. Primeiro, começou com o renascimento do culto demoníaco. A Aliança Murin, que se opôs ao culto demoníaco, foi destruída após perder a guerra. Nossa seita Taiwu também estava à beira da ruína por pertencer à Aliança Murin. No meio disso, tendo uma memória desnecessariamente boa, me foi atribuída a missão de memorizar e restaurar todos os livros pertencentes à Aliança. Posso memorizar mais? Não. Gravei cada livro e documento da Aliança Murin em minha cabeça, sem perder um único caráter. Em troca, por favor, retire os júniores da nossa seita da batalha. No entanto, eles alegaram que essa memória poderia se tornar um obstáculo para o futuro da Aliança Murin. Depois disso, pensei ter morrido, mas quando abri meus olhos, eu tinha retornado ao passado e... graças às memórias dos manuais de artes marciais remanescentes em minha cabeça, vemos o oponente novamente caído. Derrotei Jie Xiaoyong,
a quem eu nunca poderia ter vencido originalmente. O que diabos está acontecendo? Ele olha para o seu pulso. Pensando bem, enquanto meu corpo e roupas voltaram a ser os desta era, apenas o anel do dragão azul voltou ao passado comigo. Uma das poucas vitórias durante as últimas batalhas contra o culto demoníaco. O anel do dragão azul, o bracelete do protetor da lei e do culto demoníaco obtido como troféu dessa vitória. Lembro-me deste bracelete brilhando intensamente de repente no momento em que meu fôlego parou na minha vida anterior. Por quê? Será que este bracelete está relacionado ao meu retorno ao passado de alguma forma? Não vai me entregar aquele tal de Jin Soo agora mesmo? Preciso ver o cara que rachou a cabeça do nosso Sheo Yong. Minhas desculpas, foi uma falha na nossa supervisão. Então, por favor, fale comigo, não com o Soo. O quê? Esta voz é... Está se esquecendo do fato de que, embora Sheo Yong esteja temporariamente registrado na Academia Taiwu devido às circunstâncias, ele é o filho legítimo do nosso grupo mercante Jeo Yong, vivendo no patrocínio do nosso grupo. Que tal cortarmos o fundo a partir deste mês? Eu sei disso muito bem. Sou sempre grato pela gentileza do grupo mercante Jeo Yong. Líder da seita? Mas, vendo como nosso Soo Yun também desmaiou, parece que Sheo Yong também atingiu Soo. Nós vamos cuidar do Soo Yun rigorosamente. Então, por favor, deixe passar só desta vez. E aquela pessoa é Jie Yeon Seok, pai do Jie Sheo Yong, que eu puni? Puna aquele tal de Jin Soo. Como ousa um camponês humilde não saber o seu lugar? É por isso que a seita Taiwu está nesse estado. Se você, o líder da seita, tivesse o ensinado adequadamente em primeiro lugar, isso não teria acontecido. Eu peço perdão. Memórias voltam à sua mente. Uma segunda vida. Ele morde algo e levanta. Certo. Devo agitar as coisas? Obrigado por ser tão generoso e deixar isso passar. Vou deixar passar só desta vez, diz o líder do grupo mercante Jeo Yong, Jie Yeon Seok. Ouvi dizer que você estava me procurando desesperadamente. Olá, eu sou o camponês humilde Jin Soo. Jin Soo? Aquele Jin Soo? Ah, então é você o desgraçado que machucou o nosso Sheo Yong. Por que está me chamando de desgraçado? Você nem é tão mais velho que eu. O homem o encara de perto. Eu regredi. Bem, não, enfim. Fazer tanto barulho por causa de um único golpe na cabeça durante um duelo. Quando o irmão Senior Jie entrar na Academia Murin mais tarde, suponho que você planeja segui-lo até lá e fazer um escândalo também? O quê? Você usou truques covardes sob o disfarce de um duelo para rachar a cabeça do nosso Sheo Yong. E Sheo Yong é uma criança que nem precisa treinar artes marciais em um lugar como a sua seita Taiwu. Vocês só precisam servir ao Sheo Yong devotamente até ele entrar na Academia Murin. Mas há mais de 10 júniores que não conseguiram se levantar por dias após serem atingidos pelo irmão Senior Jie. E já que estamos falando de duelos, deixe-me dizer uma coisa. Entrar na Academia Murin com habilidades de artes marciais que permitem que ele seja derrotado por um camponês humilde de uma seita de terceira categoria. Você está dormindo em pé. Seu pirralho, como ousa? Mestre, por favor, aguente. Você deve estar agindo de forma tão arrogante porque acha que pode assumir a responsabilidade, mesmo se o nosso grupo cortar o patrocínio à seita Taiwu? Responsabilidade? Embora a seita Taiwu pertença a Baek Palbong, não é uma seita de terceira categoria à beira da extinção? Se eu decidir, eu posso negociar com qualquer outra seita a qualquer momento. Mas se isso acontecer, a sua seita Taiwu não terá que se preocupar com a refeição de amanhã imediatamente? Baek Palbong refere-se às 108 seitas principais da Aliança Murin. A seita Taiwu é uma delas. Como diabos eles chegaram a essa posição? Em outras palavras, a seita Taiwu é uma seita de terceira categoria que perdeu sua glória passada e é Baek Palbong apenas no nome. De qualquer forma, há um privilégio que a Aliança Murin dá a essas seitas Baek Palbong, que é, durante o exame de admissão da Academia Murin, cada seita pode recomendar um discípulo para admissão especial sem um teste separado. Ou seja, embora Jie Sheo Yong seja o filho legítimo do grupo mercantil Jeong Yong e não seja originalmente das Baek Palbong, ele entrou como discípulo leigo de nossa insignificante seita Taiwu após pagar uma taxa de patrocínio massiva para entrar na Academia Murin através de admissão especial. No entanto, ele diz: vá em frente e faça isso. O quê? Responsabilidade? Eu assumo. Então vá em frente. Mas eu estou realmente curioso.
Falta menos de um ano para a triagem da admissão especial. Por que você enviou seu precioso filho para um lugar tão patético, em vez das muitas outras seitas Baek Palbong? Certamente, não foi porque você foi rejeitado por todas elas. Foi? Seu desgraçado. Na minha vida anterior, atendíamos a todos os caprichos do grupo mercante Jeoryong. Seu pirralho arrogante. Como ousa? Como ousa? Você sabe quem eu sou para falar de forma tão rude? Na verdade, nós recomendamos Jeoryong para a admissão especial e o colocamos na Academia Murin. Recomponha-se! Você não sabe que a Aliança Murin nem se importa mais com gente como a seita Taiwu? Tenha em mente que os únicos que podem salvar vocês são o nosso grupo mercante Jeoryong. No entanto, depois que Jeoryong entrou na Academia Murin, o grupo mercante Jeoryong acabou cortando o patrocínio de qualquer maneira. Se lembrando disso, ele diz: por favor, tenha isso em mente. Os únicos que podem salvar o grupo mercante Jeoryong é a nossa seita Taiwu. Vemos sangue nos olhos do homem. Jin começa a caminhar. Não adianta implorar para que os outros protejam você. Você deve ter o poder de proteger a si mesmo. Pensa ele. Seu pirralho insolente! Isso é o que aprendi através de uma morte. Mas como? Não pensei sobre isso. O sol se despede do local através das montanhas. Vemos uma caverna com teias cobrindo sua entrada. Jin caminha lá dentro. Agora, minha maior tarefa é uma só: ficar mais forte. No entanto, é difícil ficar mais forte apenas com a nossa desperdiçadora técnica mental Taiwu e a técnica da espada Socheon. Então, resta apenas um caminho: obter energia interna avassaladora através de ervas espirituais. A lendária erva espiritual Gizeng de Fogo de 10.000 anos. O livro de ervas espirituais de Jang-Hu, um dos documentos secretos da Aliança Murin. Ele continha os locais de descoberta, tempos de aparecimento e caminhos de movimento de todas as ervas espirituais que apareceram em Jang-Hu. E todo esse conteúdo está perfeitamente armazenado em minha cabeça. Então eu planejo recordar os registros do livro e encontrar e comer as ervas espirituais uma por uma. Mas o problema é aquele guardião. É ainda mais nojento do que o livro descreveu. Certo, obter o Gizeng de Fogo de 10.000 anos é o primeiro passo. Com a técnica da espada Socheon da nossa seita Taiwu, após suprimi-la em um único golpe, não tem como isso funcionar. Minha energia interna e técnicas de espada são ambas fracas. Há alguma necessidade de desperdiçar força? Vencer com o que vi em livros é o limite para alguém como Jecheon Myong. Ele acende uma tocha. Mais tarde, percebi, depois de colocar centenas de milhares de livros na minha cabeça, aquela esgrima notável não é tudo. O caminho do guerreiro? Esgrima? Não sei sobre essas coisas. Vencer de qualquer maneira que puder é tudo que importa. O monstro pega fogo. Muito obrigado, seus desgraçados da Aliança Murin. Jang-Hu, livro de ervas espirituais. Gizeng de Fogo de 10.000 anos. Tem o efeito de se livrar da casca mortal e é excelente para aumentar a energia interna e as essências Yang e Yin. Foi descoberto em uma caverna de terra espiritual, mas era guardado por uma aranha de rosto humano, com corpo de aranha e rosto humano. Aranha de rosto humano, uma criatura espiritual que borrifa veneno e fluido ácido, envolvendo animais em teias para jogar seus fluidos corporais. Sua casca externa é dura, então armas não podem feri-la. Como as teias ao redor são altamente inflamáveis, espere que ela coma e lance um ataque surpresa com fogo. Vemos o monstro caído e uma espada enfiada em sua boca. Algo é iluminado pela luz do sol. Jin, parado de costas, diz: chega! Não é o suficiente! Pensar que minha energia interna está apenas neste nível, mesmo depois de comer essa coisa preciosa, raiz e tudo, mesmo depois de comer algo tão bom, ela não será absorvida. Como esperado, a técnica mental Taiwu é tem muitos problemas. Não, será que o lixo sou eu? Ele bate no chão. Nesse ritmo, as coisas que acontecerão no futuro, eu não serei capaz de proteger a nossa seita Taiwu. Assim que a guerra entre a justiça e o mal começar, os guerreiros de baixo escalão serão usados como escudos de carne. Nessa vida, devo garantir que os discípulos da nossa seita Taiwu não morram sem sentido. Mas para fazer isso, devo me tornar uma figura-chave na Aliança Murin antes da guerra começar. Esse seria o único caminho para proteger a nossa seita Taiwu. O primeiro passo era entrar na Academia Murin dentro de 1 ano. Nesse ritmo, não serei capaz nem de entrar na Academia Murin. Se isso continuar,
um líquido escorre de uma estalactite. Pense, preciso aumentar a minha energia interna. Minha energia interna, mais... uma pílula espiritual, certo? A pílula espiritual da seita do Monte Hua, do Jie Xiaoyong. Sim, foi definitivamente por volta desta época. No passado, o pai do Jie Xiaoyong, Jie Yeon-seok, gastou uma enorme quantia de dinheiro para comprar a pílula espiritual do Monte Hua, a pílula Seomai, para seu filho. Mas, um dia antes dele consumi-la, a pílula Seomai desapareceu sem deixar vestígios. A identidade do ladrão nunca foi revelada. Como o incidente ainda não aconteceu, eu também tenho uma chance. Humanos sempre deixam rastros. Eu posso encontrá-los. Eu devo encontrá-la. Relatório mensal da subsede de Rapbi da Aliança Murim. Ele começa a vagar pela sua memória, procurando pela informação que deseja. Se eu olhar devagar, definitivamente há uma pista em algum lugar da minha memória. Lista de entrada e saída da Aliança Murim, relatórios de missão, todos os registros que eu me lembro. Vou combiná-los e organizá-los usando dedução. Ele fecha sua mão segurando um livro. Pensar que servir como uma biblioteca móvel seria tão útil. Vou pegar a pílula Seomai pra mim. De repente, o seu bracelete reage e chama sua atenção. O quê? Uma luz está vindo de repente do anel do dragão azul? O que é isso? Uma energia começa a emanar do bracelete e mãos vão em direção à besta e começam a puxar algo dela. O anel do dragão azul está absorvendo o núcleo da aranha de rosto humano? O brilho ilumina a parte de fora da caverna e lá dentro uma energia circula o corpo de Jin. Assim que o processo acaba, seus olhos se arregalam. Isso é inacreditável! Um troféu obtido em uma batalha vencida após uma luta árdua no passado. O anel do dragão azul, uma relíquia do demônio sugador de sangue, um dos protetores do Dharma do culto demoníaco. Este bracelete, que guardei para comemorar nossa vitória e sacrifício, de repente se ativou. Ele prepara seu punho e dá um soco que destrói uma parede e desintoxica perfeitamente o núcleo perverso da aranha de rosto humano absorvida. Então, essa energia purificada se mistura naturalmente com a técnica mental Taiyu dentro do meu corpo. O resultado é... acho que os céus ainda não me abandonaram. Graças ao tesouro do culto demoníaco, minha energia interna se tornou mais forte. Em algum local, pessoas conversam entre si. Ouvi dizer que o líder do grupo, o mercante Jo Hyong, usou uma enorme quantia em suas conexões para comprar uma pílula espiritual da seita do Monte Hua para seu filho. Se ele entrar na Academia Murim com a energia interna reforçada por aquela pílula Seomai, ele realmente estará feito na vida. Realmente vale a pena nascer em uma família rica. Até a falta de talento pode ser consertada se você a cobrir de ouro. Bem, contanto que ganhamos bebidas grátis na celebração, não está tudo bem? O que é a pílula Seomai? Dentro da seita do Monte Hua, é a segunda pílula mais eficaz para aumentar a energia interna depois da pílula Jasô. E é uma pílula espiritual tão preciosa que apenas os verdadeiros discípulos da seita do Monte Hua mal conseguem obter uma. Esse é o tipo de pílula espiritual rara que ela é. E meu pai obteve aquele remédio raro apenas para mim, Jie Xiaoyong. Droga, onde ele está e o que está fazendo? Se questiona a filha única do líder da seita Taiyu, Hong Sa-hyeon. Naquele dia, eu deveria ter me adiantado em vez do irmão Senior Jin, porque eu sou quem deveria carregar o futuro da seita Taiyu. Após o incidente daquele dia, o irmão Senior Jin deixou a seita Taiyu. Como Jeo Yeon-seok visitava a seita Teu todos os dias, ele achou que estava sendo atencioso do seu próprio jeito. Que tipo de consideração ele pode ter com aquela cabeça confusa dele? Esse estúpido Jin So-un. Jin So-un é um bobão, um idiota. Sa-hyeon, comigo. Irmã Senior Hong, Irmã Senior Hong, por favor, experimente um pouco disso. Irmã Senior, a comida está muito boa. O outro fica irritado por ter sido ignorado. Você deveria comer a comida no refeitório, porque trouxe até aqui. Coma logo, você deve estar com fome, já que só teve uma refeição ontem. Ah, esse olhar. Você estava pensando no irmão Senior Jin de novo, não estava? Por que a irmã Senior fica quieta sempre que pensa no irmão Jin? Isso mesmo, apesar dela geralmente ser a mais barulhenta. Vocês, o irmão Senior Jin ainda não jantou, certo? Devemos deixar esse bolinho de arroz para ele? Esta carne é que o irmão Senior Jin gosta. Seria maldade se eu comesse tudo sozinha. Vou esperar pelo irmão Senior Jin. Ao escutar isso, ela começa a comer. Se vocês não comerem agora, eu vou roubar tudo. As crianças começam a comer desesperadamente. Honestamente,
O que ele está fazendo, deixando essas crianças para trás? Jin-Soo, seu idiota. Ao anoitecer, vemos o líder do grupo mercante, o jovem e diversas pessoas comemorando. Alguém corre pelos telhados. Vemos um homem mascarado avançando sem parar. Após se afastar, ele ri. Então, esta é aquela famosa pílula espiritual da seita do Monte Hua, hein? O armazém secreto do grande grupo mercante Jeoryong não era grande coisa afinal. Esse é o caçador errante de almas, Ju Jangmok. Ele abre a caixa que contém a pílula. Seu corpo chega a tremer. Se eu tomar essa pílula espiritual, terei energia interna suficiente para aprender o manual secreto da palma divina dos céus loucos. Hora de sair daqui rápido. Enquanto ele pensava isso, uma espada o atinge, arrancando sua cabeça. Puxa, sinto muito, mas assim como você, eu também preciso disso. Alguns dias antes do incidente do roubo da pílula Seumai, vemos um local que parece ser uma loja de armas ou armadilhas. O atendente vira rapidamente para trás. Vim aqui após ouvir que você negocia itens difíceis de encontrar. Por acaso você tem uma armadilha para pegar pessoas? Armadilhas para pegar pessoas? Você é um cliente interessante. Esta é a melhor loja de caça em Rapib. Temos todo tipo de armadilha, desde para coelhos pequenos até para ursos do tamanho de uma montanha, exceto para pessoas. Ah, então, por favor, me dê algumas armadilhas para pegar tigres ou ursos. Hã? Você vai caçar com armadilhas? As peles serão arruinadas. Não estou tentando esfolá-los, então não importa. Só preciso de algo que se ative pela sensibilidade, mesmo se um único fio de cabelo cair sobre ele. Poderoso o suficiente para arrancar a perna de um urso. Não, espere. Talvez algo que possa enviá-los para o além em um só golpe? Sinto que não deveria estar vendendo isso. Ele pensa com a intuição de um veterano de 27 anos. Voltamos para a cena do ataque. Vemos que a pessoa que atacou o homem não é Jin, mas um outro rapaz. Ouvi dizer que ele era bem famoso em Jangyu, então achei que seria uma luta mais difícil. O novo portador sorri com a pílula em sua mão. Como esperado do nosso irmão Senior, isso foi fácil demais, não foi? Nos preocupamos à toa, considerando que somos as 5 espadas de Jeonshang. Primeiro, precisamos nos livrar do corpo. O errante caçador de almas deve constar como desaparecido por enquanto. Antes disso, vamos dar uma olhada na pílula preciosa? Vamos? Eles encaram a pílula. Vem dessa cor brilhante e o forte perfume de flores de ameixeira. Esta é definitivamente a pílula Seumai do Monte Hua que eu estava procurando. Há 2 bocas, mas apenas uma pílula Seumai. Hein? Quem está aí? Jin salta para trás. Ele exibe a caixa da pílula. Quando foi que ele... Júnior, pegue aquele ladrão agora mesmo. Não precisa falar 2 vezes. Considere este preço por cobiçar algo além da sua posição. O quê? Um ladrão? Vocês são uns desgraçados, vem ser vergonha. É assim que eles ensinam vocês em Jeonshang? Vocês foram os primeiros a roubar. O homem começa a cair sobre ele, mas Jin se esquiva do ataque. E já vou avisando, cuidado onde pisa. Uma armadilha se fecha no pé do homem. Vemos a sua expressão de espanto. Na mosca. Ele olha para baixo e grita de dor. Júnior! Eu acabei de avisar para tomar cuidado onde pisa. Não sei quem ou o que você é, mas você é um sujeito verdadeiramente covarde. Ser um guerreiro segurando uma espada e usar truques tão mesquinhos. Tire essa máscara e revele sua identidade agora mesmo. Eu? Ele questiona ao pegar uma pedra no chão. Fulano de tal seita, discípulo de sei lá quem. É isso que você quer que eu diga? Que cafona! Assim que a pedra bate no chão, outra armadilha aparece. O homem se irrita mais ainda. Eu sou o novo dono da pílula Seumai. E vocês dois são assassinos que mataram o errante caçador de almas a caminho da prisão. O que acha? Vemos diversas armadilhas ao redor de Jin. Como eu soube quem eram os verdadeiros culpados? Encontrei algo estranho ao revisar os registros. A partir do momento em que a pílula Seumai foi roubada, os rastros do errante caçador de almas desapareceram completamente. Além disso, não houve o surgimento de outro especialista em ascensão que parece ter consumido a pílula Seumai. Então, procurei registros de todos os guerreiros que tiveram até mesmo o menor aumento da energia interna durante o mesmo período, e encontrei o rastro deles. Era altamente provável que o errante caçador de almas tivesse sido enterrado após ser assassinado. Assumindo que pelo menos 2 pessoas compartilharam e consumiram a pílula Seumai,
Aqueles que tiveram um aumento razoavelmente rápido na energia interna ao mesmo tempo, sem motivo específico, embora não suficiente para atrair a atenção do público, foram Gu Ilmu e Jiang Hanji, das 5 espadas de Zhongshang. Você parece saber quem somos. É claro que conheço bem vocês. 2 das 5 espadas de Zhongshang da seita Zhongshang. Alguém que sabe disso? Você não tem medo da vingança da nossa grande Zhongshang da Aliança Murim? Eu não sabia que você podia denunciar outro ladrão que encontrou enquanto cometia um roubo. Truques mesquinhos como este. Você acha que eles vão funcionar? Assim que o homem atinge o chão, as armadilhas saltam. Ele sorri com o resultado. Maldição, uma armadilha. Em seguida, vou arrancar essa máscara e despedaçar você membro por membro. Então esteja pronto. Bem feito, Júnior. Jin pensa por um momento e então começa a correr. Você está fugindo, Júnior. Vamos atrás dele. Cuidado, irmão Sênior. Aquele cara está indo em direção à área coberta de folhas de novo. Deve haver armadilhas por todo aquele lugar também. Por que se preocupar com isso, quando só temos que seguir exatamente onde ele pisou? Como esperado, o irmão Sênior é esperto. Eles começam a caçar Jin, acompanhando os exatos passos do jovem. Tenho certeza de que você está decepcionado por seu truque parado não ter funcionado. Jin segue avançando até parar em uma área sem folhas. O que me diz? Entende a situação agora? Sua vida termina aqui. Vemos um dos pés de ambos indo em direção a um passo de Jin. Ele observa atentamente até ambos errarem o local exato de sua pisada. Sob a máscara vemos um sorriso enquanto as armadilhas são ativadas e se fecham em seus tornozelos. Os homens gritam de dor ao caírem sobre as armadilhas. Como? Vocês me assustaram. Vocês foram mais espertos do que eu pensei. Pensaram em se mover apenas seguindo meus passos. Vocês estavam quase certos. Mas a coisa que vocês infelizmente deixaram passar é... Entre estas armadilhas densas, o lugar onde pisei, vocês tinham que pisar exatamente, sem 1 centímetro de erro. Isso é loucura, é impossível. Se você preparou as armadilhas de forma tão densa, para começar, como você pode se mover com tanta precisão? Isso é porque a minha memória é o único presente que os deuses me deram. Ele finaliza os homens. Seita Taiyu de Hapbi? Era uma seita das 108 seitas? Questiona o estrategista-chefe da Aliança Murim, Jegal Somyong. Está correto, estrategista-chefe. Mas não surgiram muitas seitas poderosas em Hapbi também? Pergunta o ancião da Aliança Murim, Nangung Taion, descendente de um ramo do clã Nangung. Já está na hora de substituí-la por uma seita nova principal. Se for uma seita expandindo seu poder em Hapbi, você está falando da seita da Espada de Ferro. Parece que os rumores que circulavam dentro da Aliança Murim eram verdadeiros. Pensa o estrategista. Estas são folhas de chá que tive um grande trabalho para conseguir para você, estrategista-chefe. É do seu agrado? A história sobre Nangung Taiwan apoiando a seita da Espada de Ferro. Você deve saber que o princípio é não substituir uma seita das 108 seitas, a menos que cometa um erro grave. Certamente. Será que a seita Taiyu cometeu algum tipo de erro? A verdade é que há rumores de que a seita Taiyu está usando seus direitos de admissão especial para conduzir negócios visando lucro. Você quer dizer que a seita Taiyu está usando seu privilégio como uma das 108 seitas para satisfazer sua própria ganância? Do lado de fora, vemos um passarinho enquanto a conversa decorre. Eles ficam em silêncio por um momento até o outro dizer: por favor, não me entenda mal. Não é como se eu estivesse mencionando isso porque quero colocar outra seita entre as 108 seitas. É apenas que o motivo pela qual a Aliança Murim concedeu privilégios às 108 seitas não foi para comemorar o fato de que lutamos juntos durante os tempos mais perigosos e difíceis do passado. Eu só estou verdadeiramente desolado, como membro da Aliança Murim, por esses significados estarem sendo manchados. À noite, na seita, Jin, com seus olhos fechados, circula sua energia. Suor escorre pelo seu corpo enquanto ele abre seus olhos após terminar o processo. A pílula Seomai é famosa por uma razão. É aproximadamente pouco mais de meio ciclo. Finalmente, superei a energia interna da minha vida anterior. Ele desce as escadas e chama uma das crianças que dormia sobre uma mesa. Ei! Sim, já vou.
Jovem mestre, você finalmente saiu. Como não apareceu por vários dias, pensei que algo tivesse acontecido. Muita coisa aconteceu, pensa ele. Traga-me qualquer coisa que seja comestível. Perdão? A esta hora? A cozinha já está fechada. Eu compensarei o suficiente. E pagarei por uma semana de hospedagem e alimentação adiantado. Aquele cozinheiro dormindo tão cedo, eu vou lá acordá-lo imediatamente. Como esperado, não há nada neste mundo que o dinheiro não possa fazer. Fico feliz por ter preparado algum dinheiro com antecedência usando o Anel do Dragão Azul. O Anel do Dragão Azul não funcionava apenas em demônios. Ele podia drenar a vitalidade de qualquer criatura viva e eu podia absorvê-la como minha própria energia. E também, a pele de tigre é um bônus. Bem, é bom que eu tenha encontrado uma maneira de ganhar dinheiro. O problema é o poder do Anel do Dragão Azul. Uma habilidade perigosa que poderia ser facilmente confundida com uma técnica do culto demoníaco. Uma habilidade extremamente perigosa. Uma das 10 técnicas proibidas escolhidas pela Aliança Murim, a grande arte da absorção de almas. Mas a habilidade do Anel Dragão Azul não parece nada além de uma grande arte de absorção de almas. Se a Aliança Murim descobrir, não apenas eu, todos na seita estarão em perigo. Eu nunca devo ser pego. Jovem mestre, como está? Nosso chefe realmente se esforçou. Parece delicioso. Eu vou aproveitar. Por que ele não vai embora? Jovem mestre, você ouviu aquele rumor por acaso? Que rumor? O grupo mercante Jeon Hyong não realizou um banquete recentemente após obter uma pílula espiritual preciosa? No entanto, ouvi dizer que a pílula espiritual foi roubada durante o banquete. Imagine só! Para roubar uma pílula espiritual de um lugar tão lotado sem ninguém perceber, eles devem ser muito habilidosos. De qualquer forma, uma equipe de investigação da Aliança Murim apareceu para cuidar desse assunto e para prender o culpado. Ele tosse sua comida. Jovem mestre, você está bem? Por favor, beba um pouco de água. Não, eu estou bem. Então, continue falando. A Aliança Murim fez o quê? Isso é... A Aliança Murim encontrou evidências? Uma equipe de investigação da Aliança Murim apareceu e rastreou o culpado, mas... Ou eles pegaram o ladrão. Se eles pegaram alguém, é um desastre. Já que eu sou o verdadeiro ladrão, isso significa que pegaram um inocente. Eles disseram que o rastreio esfriou rapidamente e não conseguiram encontrar nada. Ufa! Pensa ele aliviado. Nossa, o dono deve estar arrasado. Sim, então o banquete terminou cedo e por causa disso, perdemos muitos clientes, o que foi uma pena. Mas, felizmente, ouvi dizer que outro banquete será realizado em Happy. Outro banquete? No grupo mercante Jeon Hyong? Não, desta vez, na Seita da Espada de Ferro. Ouvi dizer que o líder da Seita da Espada de Ferro está celebrando seu 60º aniversário. Então ele terá um banquete por 7 dias e 7 noites. Estamos esperando uma temporada agitada. É isso mesmo. Foi definitivamente por volta desta época, o banquete do 60º aniversário do líder da Seita da Espada de Ferro. Na minha vida anterior, no banquete de 60º aniversário do líder da Seita da Espada de Ferro, meu pai teve que se ajoelhar diante de inúmeras pessoas e pedir desculpas ao líder da Seita da Espada de Ferro, por causa de ninguém menos que eu, seu filho, Jin-Soon. Ele cerra seus punhos. Se for assim desta vez, não irei à Seita da Espada de Ferro, não importa o que. Obrigado pela comida. Nunca mais. Não devo deixar meu pai sofrer tamanha humilhação por minha causa. Isso é algo que não pode acontecer. Ou foi o que eu pensei. Porque estou no banquete do 60º aniversário do líder da Seita da Espada de Ferro. 2 lâminas se chocam em um duelo com o neto do líder da Espada da Seita de Ferro. Alguns dias atrás. Seita Taewu. Minhas pernas estão me matando. Vemos 3 pessoas. O caçula, Lee Dong-hyung. O do meio, Lee Eun-ho. E o mais velho, Lee Jeun-pyo, mais conhecidos como irmãos Jeun Eun-dong. Fazer 100 golpes verticais com esse tempo, isso realmente nos ajuda a treinar a técnica de espada Socheon? Lee Eun-ho, onde foi parar aquele cara que disse que queria ser maneiro como o irmão Senior Jin? Quando foi que eu disse que o irmão Senior Jin era maneiro? Eu só disse que estava orgulhoso, como discípulo da Seita Taewu, por ele ter dado uma surra no irmão Senior Jie e dominado a técnica de espada Socheon. Isso é basicamente dizer que ele é maneiro. Mas, o que vocês acham que o irmão Senior Jin está fazendo agora? Não é a primeira vez que isso acontece? Ele não volta há mais de uma semana.
e nem disse pra onde ia. Será que ele está se sentindo sem graça por ter batido no irmão Sr. Jie naquela época e não está voltando de propósito? Você acha que ele abandonou a seita de vez porque estava preocupado que o grupo mercante Jaehyong pudesse se vingar de nós pelo que fez? O quê? Bem, o irmão Sr. Jin era irritante às vezes, mas era uma pessoa muito boa. Ah, é o irmão Sr. Jin. O vemos caminhando com algo em suas costas. Se eu não for a seita da espada de ferro desta vez, meu pai não será ridicularizado e forçado a se desculpar. No entanto, aquilo foi apenas uma das muitas coisas que fizeram para me humilhar. Mesmo depois disso, toda a seita Taiwu continuou sofrendo insultos, tanto grandes quanto pequenos. Não há necessidade de complicar as coisas. Eu não vou para a seita da espada de ferro. Não apenas eu, mas toda a seita Taiwu não deve comparecer ao banquete de 60º aniversário do líder da seita da espada de ferro. Para que isso aconteça, vou precisar de uma boa desculpa. Hã? É o irmão Sr. Jin? Hã? Irmão Sr. Jin, por onde você andou? Ora, se não são os irmãos Jeon Eun-dong, vocês vieram me cumprimentar porque estive fora por tanto tempo? Até os outros irmãos júniores vieram me dar boas-vindas. Estou emocionado. Irmão Sr. Jin, irmão Sr., estou aprendendo a técnica da espada Socheon de novo. Irmão Sr. Jin, por favor, me ensine aquele movimento também. Todos vocês estiveram bem? Estiveram ouvindo os líderes dos pavilhões? Sim, é claro. Jin So-un, seu pirralho. Onde diabos você andou vagando antes de finalmente voltar? Irmão Sr. Jin. Este é o líder do pavilhão externo da seita Taiwu, Jin Tai-san, pai do Jin So-un. Pai? Mas que diabos? Por que ele está agindo como se tivesse se reunido com a família depois de muito tempo? Pai! Eu nunca imaginei que algum dia iria querer abraçar o meu pai. Ah, uma segunda vida é uma coisa tão linda. Seu pai dá um soco em sua cabeça. Seu moleque, você achou que agir como um louco te livraria de limpar a bagunça que fez? Graças à confusão que você causou com o grupo mercante Jeongyong, toda a seita Taiwu quase foi parar na rua. Os outros líderes de pavilhões estão fazendo o maior escarcéu, exigindo que eu te pegue e rache sua cabeça agora mesmo. Acho que a cabeça dele já está rachada. Aquele desgraçado do Jin So-un voltou? Estive esperando por você, Jin So-un. Que tipo de truque barato você usou da última vez? Dessa vez, vamos ter um duelo de verdade. Irmão Sr. Jie. Ah, que brilho! Que diabos você está fazendo agora? Nem consigo olhar pra você agora, porque estou cego pela sua aura de mestre, irmão Sr. Jie. Os efeitos da pílula Seomai são realmente incríveis. Como eu poderia vencer alguém tão forte quanto você? Seu, isso não é da sua conta. Por que você está provocando ele? Não ouviu que a pílula Seomai foi roubada? Ouvi sim. É exatamente por isso que eu mencionei isso. Sahyun, por que esse garoto tem agido de forma tão estranha ultimamente? Eu também não sei. Bem, ele sempre foi meio estranho, mas... Ei, crianças, adivinhem o que o irmão Senior trouxe pra vocês. Uau, doces! Tem puxa-puxa também. Podemos comer tudo isso? Aqui, dividam direitinho. Quem guardar tudo para si vai se ver comigo. Seu pirralho, se você tinha dinheiro, deveria ter comprado arroz, não doces. O que é tudo isso? Onde você conseguiu dinheiro para comprar coisas tão caras? Para de frescura e pega uns pra você também, irmã Júnior. Esqueça. Só não vai embora de novo. Que bobão. Mesmo quando estava fora, só pensava na seita Taiwu. Hã? Agora mesmo, o grupo mercante Jeongyong está tão ocupado lidando com o incidente da pílula Seomai e se preparando para o banquete de aniversário do líder da seita da espada de ferro, que quase nem visitam mais a seita Taiwu. O líder da seita também disse que não precisamos mais pisar em ovos perto deles por causa desse problema. Então, você não precisa carregar tudo nos seus próprios ombros. Nunca mais desapareça de repente assim de novo. Irmã Júnior, embora eu nunca tenha pisado em ovos, nem tentado carregar nada sozinho, ela estava sendo estranhamente legal, então não vou me dar o trabalho de corrigi-la. A propósito, apenas o grupo mercante Jeongyong vai ao banquete do líder da espada da seita de ferro, certo? Hã? Ouvi dizer que a nossa seita Taiwu também iria comparecer. Droga, já foi decidido. O líder da seita estava relutante, mas seria falta de educação simplesmente não aparecer sem um motivo. Sem um motivo para não comparecer, hein? Droga, preciso inventar uma desculpa de qualquer jeito. Seu pai se vira e diz: eu irei para a seita da espada de ferro. O resto de vocês fica aqui. Pai? O que deu nele? Por que uma mudança tão repentina? Irmão Sr. Jin, aqui, bolinhos de arroz. O quê? Não me diga.
Este é o bolinho de arroz do banquete do grupo mercante de Ryong. Disseram que era delicioso e eu queria comer com você. Então me segurei e guardei. Mas você trouxe tantos doces caros. Eu provavelmente deveria jogar isso fora, né? Você não comeu e guardou todo esse tempo só pra comer comigo? Honestamente, se você não tivesse voltado um dia depois, talvez eu não tivesse resistido. É mesmo? Jin, come. Está uma delícia. Irmão Sr. Jin, metade disso era meu. Desculpa, estava tão bom que eu acabei comendo tudinho. Em troca, Donghyong, você pode ficar com minha parte dos doces também. É sério? Ei, ele disse que são todos meus. Irmã Junior Hong, mesmo se pularmos este banquete, da próxima vez e na vez depois dessa, a seita da Espada de Ferro continuará nos convidando para os seus banquetes, não é? Se houver algo para celebrar, provavelmente. Como eu pensei, não posso deixar isso acontecer. Hã? Teríamos que suportar insultos sem fim, 10 vezes, 100 vezes, e aquelas crianças também. Isso é simplesmente absurdo. Vamos para a seita da Espada de Ferro. Dia do banquete do 60º aniversário do líder da seita da Espada de Ferro. A procissão rumo à seita da Espada de Ferro começa. Jin-sung, há uma coisa que você deve obedecer quando chegarmos à seita da Espada de Ferro. E o que seria? Não haja de forma imprudente sob nenhuma circunstância. Diz o líder do pavilhão Kaewa da seita Taeu, Kang Shai-seok. Não está meio óbvio demais que suas palavras são pra mim? Você veio ao banquete em vez do líder da seita só pra ficar de olho em mim, né? Você já está passando dos limites. Por que você decidiu vir junto de repente afinal? Ah, você é mesmo demais, líder do pavilhão. Eu também quero me conter, mas o que devo fazer se as pessoas continuarem me provocando? É exatamente nisso que estou mandando você se conter. Você causou problemas recentemente e nem sequer voltou pra casa. Está na puberdade de novo? Você nunca se importou se eu voltava pra casa ou não antes. Então por que o interesse repentino? Ufa, líder do pavilhão, você tem andado tanto com meu pai. Seu estilo de amolação ficou idêntico ao dele. Falando do meu pai, é só impressão minha? Ele tem estado estranhamente quieto desde que decidimos vir para a seita da Espada de Ferro. Seu pirralho, me responda. Ah, tá bom, eu entendi. Então, mesmo que insultem nossa seita e desrespeitem nossos ancestrais, eu vou apenas sorrir e aguentar. Seu maldito, você tá na fase de rebeldia? Eu troquei suas fraldas sujas quando você era um bebê. E esse é o respeito que eu recebo? Ah, vamos mesmo tocar nesse assunto de novo? Com licença, por favor, afastem-se para que possamos passar. Temos um companheiro que já está aguardando nosso lugar lá na frente. O quê? Que tipo de absurdo é esse? Você está dizendo que toda essa multidão vai furar fila? Eu não acabei de dizer que o nosso companheiro já está aguardando o lugar? Há um limite para a sem-vergonhice. Você está mesmo tentando furar a fila na cara dura? Você sequer sabe quem é essa pessoa para estar levantando a voz? Chega, eu vou explicar. Viajamos um longo caminho e, por cansaço, enviamos alguém na frente para guardar o lugar. Eu sou Go Yang-sa, da Fortaleza Cheongjuk. A Fortaleza Cheongjuk? Se você reconhece o nome, não comece nenhum problema desnecessário e apenas ceda um pouco. Que tal? A Fortaleza Cheongjuk? Essa não é a seita mais prestigiada de Nanquim, na província de Jiangsu? Nossa, por favor, desculpe a grosseria. Podem passar. Pelo menos alguém aqui que ouve a razão. A Fortaleza Cheongjuk. Este desgraçado do Go Yang-sa, o filho do mestre da Fortaleza Cheongjuk. Ele é um completo lixo que mais tarde anda por aí com Jie Xiaoyong, como se fossem irmãos de juramento. E junto com Jie Xiaoyong, ele tratava os discípulos da seita Taiwu como meros servos. Olhei para aquele líder mercante. Ele congelou completamente no momento que ouviu nosso nome. Um porco de um líder mercante e uma seita que claramente parece patética. Mas espera, esses uniformes, eles não são da seita Taiwu? Das 108 seitas? A seita Taiwu? Não é a seita que todos se perguntam como conseguiu sequer entrar nas 108 seitas? Nesse ritmo, o lugar deles pode ser tomado pela seita da Espada de Ferro. Onde você disse? Fortaleza Jeonjuk? Fortaleza Jajuk? É uma seita da qual nunca ouvi falar antes. Você poderia repetir? O quê? Ah, Fortaleza Shangjuk? Espere, tenho certeza de que já ouvi falar. Onde eu ouvi esse nome? Foi no Furico de Judas? Todos se calam perante a provocação de Jin. Seu desgraçado!
ousa insultar a nossa fortaleza Xiongjuk. O que é toda essa confusão? De repente, uma pessoa aparece. O rapaz para o movimento de sua espada. As pessoas comentam: é a loba bela da seita da espada de ferro. A espada de ferro da loba de sangue está com ela? Ela é ainda mais bonita do que os rumores dizem. Todos vocês vieram ao banquete de aniversário do meu avô, esperando ver sangue derramado? Questiona a loba bela da espada de ferro, Seong Moran. A seita da espada de ferro. Uma seita emergente que surgiu há meros 150 anos. Eles não guardavam rancor contra a seita Taiyu, mas o fato de terem se estabelecido na mesma Hefei era o problema. Não pode haver dois sóis sob o céu. A seita da espada de ferro não estava satisfeita em apenas expandir sua influência e queria tomar o status da seita Taiyu entre as 108 seitas. Mesmo antes da minha regressão, a seita Taiyu compareceu ao banquete de 60º aniversário do líder da seita da espada de ferro, Hong Sa-hyeon. Jie Sheo-yong e eu participamos de um banquete para pessoas da nossa idade, e lá tive uma discussão com o neto do líder da seita da espada de ferro, o lobo de sangue da espada de ferro, Seong Morrieon. Seong Morrieon insultou a seita Taiyu e me desafiou para um duelo, e eu aceitei a luta, embora soubesse que perderia. Para interromper a luta, meu pai, ao descobrir, ajoelhou-se e pediu desculpas ao líder da seita da espada de ferro diante de inúmeras pessoas. Certamente não será diferente desta vez. O que é toda essa confusão? Todos vocês vieram ao banquete do aniversário do meu avô, esperando ver sangue derramado? Loba bela da espada de ferro? O que aconteceu foi tudo culpa desse cara. A seita da espada de ferro não tem regras sobre reservar lugares na fila. Então vão para o fim da fila e sejam pacientes. E demorei a me apresentar. Eu sou Seong Moran, da seita da espada de ferro. Peço desculpas pelo que acabou de acontecer. É um exagero chamar isso de compensação, mas posso escutar as pessoas da seita Taiyu e do grupo mercante Jeoryong? Assim, o grupo começa a segui-la. Ouvi dizer que havia uma flor bela entre os lobos da seita da espada de ferro. Parece que os rumores ficam muito além de sua beleza real. Você é muito gentil. O jovem líder da seita está aguardando ansiosamente pelas pessoas do grupo mercante Jeoryong e da seita Taiyu. Então vamos. A neta do líder da seita da espada de ferro, Seong Moran. Antes da minha regressão, Seong Moran não tinha absolutamente nenhuma conexão com a seita Taiyu. Será que minhas ações influenciaram algo? Ou ela tem algum outro objetivo? Chegamos. É enorme. Ficou muito maior do que antes. Certamente não é boa vontade sem um motivo. Terei que continuar observando por enquanto. Vemos o interior do salão de banquetes da seita da espada de ferro. Líder da espada de ferro, Seong Seon-woo. A pessoa sentada lá dentro é o meu avô, o líder da seita da espada de ferro. E a pessoa ao lado dele é meu pai, o jovem líder da seita. Jovem líder da seita da espada de ferro, Seong Jutak. Líder da seita, jovem líder da seita, estiveram bem esse tempo todo? Faz tempo desde que não os vejo. Líder do grupo mercante Jeoryong. Deixe as formalidades de lado. Por que construir tal muro entre nós? Jeoryong também está aqui. Faz tempo. Mesmo agora, quando penso em ter perdido um talento como você, fico tão zangado que não consigo dormir à noite. Sério, se não fosse pelos privilégios absurdos das 108 seitas, eu teria aceitado como meu discípulo. Estou morrendo de inveja da seita Taiyu, conseguindo tal tesouro enquanto apenas ficam sentados. Você nos lisonjeia. Pai, estas são as pessoas da seita Taiyu. Você deveria dizer olá. A seita Taiyu? Ele os olha de canto de olho. Eu sou Kang Jaseoki, o líder do pavilhão Kuaiwa da seita Taiyu. Eu sou o líder do pavilhão externo, Jin Tai-san. Eu vi você, Kang Jaseoki, alguma vez na Aliança Murin. E você, Jin Tai-san, faz 20 anos desde aquele incidente? Aquele incidente? Como vai aquele colega líder da seita Hong ultimamente? Olhando bem, a jovem que você trouxe deve ser a filha do líder da seita Hong. E quem é o outro? Aquela criança é o filho do líder do pavilhão externo. Olhando para eles, a compreensão deles parece completamente decepcionante. Não me diga que essas crianças são seus prospectos mais destacados. Bem, é óbvio que o que se ganha ao se desenvolver na seita Taiyu, de qualquer forma, não desperdice sua energia com coisas inúteis e apenas foque em impulsionar o Jeoryong. Impulsioná-lo definitivamente não significa ensinar as artes marciais da seita Taiyu. Se ele treinasse diligentemente esse tipo de coisa,
Não queremos que ele acabe como um artista marcial de terceira categoria. Puxa vida, não é como se ele fosse algum arruaceiro de beco, mas cada palavra que ele cospe é tão irritante. O que diabos você tá falando agora? Ah, eu peço desculpas. Eu pretendia dizer isso na minha cabeça, mas acabou escapando. Você chama isso de desculpa? Bem, mas honestamente, não é verdade? Agora há pouco você chamou o pai da minha irmã Júnior e o líder da seita Taewu de líder da seita Hong como se fosse um amigo. Você perguntou sobre as conquistas da outra parte, o que é algo que artistas marciais não deveriam perguntar imprudentemente. E, finalmente, você não fingiu conhecer e menosprezou e ignorou as artes marciais da minha seita, a seita Taewu? Ninguém ficaria zangado ao ouvir tais coisas? Ainda assim, de acordo com as palavras dos sábios, não se deve tratar nem mesmo uma pessoa arrogante e rude com descortesia. Isso é claramente minha culpa. Ofereço minhas sinceras desculpas. Quem diabos é esse garoto? Ele é realmente audacioso. Chamando a seita de ferro de arruaceiros de beco. O líder da seita de ferro parece ficar irritado. Seu desgraçado! Você não aceita minhas desculpas? Ele segura com força um copo em sua mão e se prepara para jogar em Jin. Seu pirralho mal educado! Líder da seita! O estrategista-chefe da Aliança Murim acaba de chegar. Ele finalmente chegou. O que vocês estão fazendo? Apressem-se e vão cumprimentar o estrategista-chefe. O estrategista-chefe está aqui? Líder da seita, vamos juntos! O público começa a correr. Tragam os presentes preparados imediatamente. O outro se vira e se distancia de Jin. Nós não deveríamos ir também? Haverá centenas de pessoas correndo para formar laços com o estrategista-chefe de qualquer maneira. É 100 vezes melhor apenas entrar e pegar um bom lugar. Jin-sung, seu desgraçado. No que você estava pensando, usando tal linguagem com o jovem líder da seita da Espada de Ferro? Eu não te disse tantas vezes para se comportar? O quê? Seja honesto. Quando você estava falando com o jovem líder da seita mais cedo, eu vi tudo por trás. Se eu não tivesse intervido, você teria desembanhado sua espada, não? Isso é... Se eu vi, Seong Jutaki deve ter percebido também. Seong Jutaki provavelmente estava tagarelando esperando que alguém desembanhasse a espada. Por favor, não haja de forma imprudente. Você não vê que a seita da Espada de Ferro está tentando nos irritar descaradamente? Estou dizendo para não pisar na merda desnecessariamente e agir como um cavaleiro o máximo possível. Seu pirralho, eu sei disso. E o que exatamente aconteceu 20 anos atrás? Você ficou com uma expressão amarga no rosto durante toda a recepção. Isso é... Seu pai nega com a cabeça, o impedindo de contar. O outro se mantém calado. Que tal conversarmos lá dentro? Eu os levarei a um bom lugar, então vamos. Seria ótimo, obrigado. E ela está se oferecendo para nos guiar. Você não vai? Precisamos nos apressar. Um assento VIP agradável com uma vista clara de um grande belo lago. Iguarias que normalmente nem sonhamos em ver. Por que as pessoas da seita da Espada de Ferro estão nos tratando tão bem? Ela está até sentada conosco na primeira fila? Qual é o seu nome, jovem mestre? Meu nome é Jin-sung. Mas, de qualquer forma, você não deveria estar indo ver o estrategista-chefe da Aliança Murim? Bem, as regras da seita da Espada de Ferro dizem que as mulheres não são incluídas em assuntos importantes de qualquer maneira. Não serei punida apenas por não estar lá. O jovem líder da seita da Espada de Ferro tem 2 filhos. O lobo de sangue da Espada de Ferro, Seong Moryeon, e a loba bela da Espada de Ferro, Seong Moran. O lobo de sangue da Espada de Ferro, Seong Moryeon, cresceu monopolizando todos os recursos da seita da Espada de Ferro e é considerado aquele que eventualmente herdará a seita. Por outro lado, a loba bela da Espada de Ferro, Seong Moran, apesar de ter começado seu treinamento de energia interna na idade tardia de 9 anos, ela é um gênio que mais tarde entrará na Academia Murim ao lado do lobo de sangue da Espada de Ferro. Ele diz: dizem os rumores que os dentes da loba bela são mais afiados do que os do lobo de sangue. Receber tal tratamento imerecido de alguém como você pode ser, na verdade, algo bom do ponto de vista da seita Taewu. Nossa, pensar que você sabe sobre mim. Está tão interessado em mim? Eu estava apenas compartilhando os rumores que eu vi com frequência. Está tudo bem mesmo sermos tratados assim? Tanto faz, eu não ligo. Enfim, peço desculpas em nome do meu pai pelo que aconteceu antes. Como interagimos com o grupo mercante de Oryong no passado, ele deve ter agido daquela forma porque lamenta profundamente ter perdido o irmão Cheoyong. Não é tarde demais, nem mesmo agora. Então você poderia simplesmente levá-lo. Você está brincando demais. De qualquer forma,
Há uma coisa que me deixa curioso, senhorita. Com qual intenção a seita da Espada de Ferro convidou a seita Taiyu pra cá? Ela sorri. Um banquete não é mais significativo quando muitas pessoas se reúnem para celebrar? Muitos assassinatos na história ocorreram durante banquetes. Ela escuta isso e se levanta do local. Você é realmente uma pessoa interessante, jovem guerreiro Jin. Eu gostaria de compartilhar uma refeição com você para aliviar suas suspeitas, mas é hora de eu ir agora. Bem, com licença. Ela se afasta da mesa. Senhorita? Hã? Senhorita Seong, você é tão excepcionalmente bela quanto os rumores dizem. Senhorita, se não se importa, gostaria de se juntar a nós? Senhorita Seong, no banquete desta noite, por favor, junte-se a mim. Senhorita! Senhorita! Senhorita Moran! Onde diabos ela foi? O jovem mestre está procurando por ela com urgência. Finalmente sinto que posso respirar. Pensar que, entre todas essas pessoas, não há sequer um homem decente, muito menos um verdadeiro guerreiro. Ainda assim, o jovem mestre Jin So-un da seita Taiyu foi um pouco interessante. Seu poder interno parecia insignificante, mas mesmo diante do Goyang-sa da fortaleza Cheongji-uki, mesmo diante do meu pai, o jovem líder da seita da Espada de Ferro, ele nunca baixou a cabeça e estava realmente confiante. Ele não tem medo da seita da Espada de Ferro? Ou ele é apenas um louco? Hã? A jovem da seita Taiyu e Jie Xiaoyong? Aonde eles estão indo? Pensando bem, aqueles homens mencionaram algo sobre um banquete também mais cedo, certo? Acho que meu irmão disse que reuniria apenas os jovens discípulos para beber. Era hoje à noite? Mas por que apenas os dois estão indo? O jovem mestre Jin não vai com eles? Isso deve ser divertido. Alguém bate em sua porta e Jin questiona. Quem é? Hã? Ao abri-la, ele se surpreende. Senhorita Seong? O que faz aqui tão tarde da noite? Nossa seita da Espada de Ferro preparou um banquete para jovens estrelas em ascensão fazerem amizades. Pensei que seria bom se o jovem mestre Jin se juntasse a nós. Muito obrigado, mas terei que recusar rudemente. Tem sido um dia longo com muitos eventos. Então tanto eu quanto os discípulos da seita Taiyu estamos física e mentalmente exaustos. Todos vocês? Isso é mesmo verdade? Porque eu vi a senhorita Hong a caminho de lá. Antes da minha regressão, não consegui me conter contra as provocações de Seong Morrieon, exatamente neste banquete para o qual estamos indo, e acabei em um duelo. Como resultado, meu pai e a seita Taiyu sofreram humilhação para fazer parecer que aquele duelo nunca aconteceu. É por isso que tentei evitar comparecer desta vez. Ele sussurra. Acho que não tem escolha a não ser comparecer. Não posso deixar a irmã Junior Hong sozinha em um lugar onde a seita da Espada de Ferro possa ter armado uma cilada. A moça para. Você está dizendo que a nossa seita da Espada de Ferro convidaria hóspedes apenas para armar uma cilada para eles? Hã? Você realmente não sabe de nada? Ou sua habilidade de atuação é de um nível ainda maior que suas artes marciais? Assim como à tarde, você parece estar demonstrando um enorme complexo de inferioridade em relação à seita da Espada de Ferro. Será que ela realmente não sabe que o próprio povo dela tá tramando? É verdade que consideramos a seita Taiyu uma pedra no sapato. Mas mesmo assim, a seita da Espada de Ferro não age como um bando de bandidos de rua. Jin sorri. Deixe-me fazer uma previsão. Neste banquete, seu irmão, Seong Morrieon, criará uma oportunidade para pisotear a seita Taiyu, mesmo que eu recue. E eventualmente, ele transformará a seita Taiyu em motivo de piada. Eu o julguei mal. Achei que você fosse um homem íntegro, que não toleraria injustiça. Mas você é apenas um lunático sofrendo de delírios de perseguição. Eu também. Espero que seja apenas um delírio meu. Vemos o local do encontro. Nossa, você realmente acha que faz sentido? Que a seita Taiyu ainda faça parte das 108 seitas, quando uma seita ortodoxa excepcional, como a seita da Espada de Ferro de Hefei não faz? Até o excelente grupo mercante Jeoryong está inevitavelmente preso à seita Taiyu por causa daquela maldita admissão especial das 108 seitas. Que situação trágica! Como ela não diz uma palavra para rebater? Meu amigo, não é que ela não queira rebater, ela simplesmente não consegue. Verdade, nada do que eu disse estava errado. Ainda assim, estou muito feliz. Agora, que em vez do irmão Senior Jin, vamos ouvir a posição da seita Taiyu. Água parada e podre deve ser eliminada pelo bem maior. A seita Taiyu concorda? Eu fui quem veio pra cá. Bem, digo, Nós concordamos com essa opinião. Não é aquele cara que causou uma cena hoje à tarde? Hã? Loba Bela da Espada de Ferro?
Senhorita, se for se juntar ao banquete, por favor, sente-se ao meu lado. Peço desculpas. Estou aqui apenas para guiar um convidado. Então partirei em breve. Jin So-un, como você está com a senhorita Seong? Poderia preparar outra mesa de bebidas aqui? Seu desgraçado, não consegue ouvir o seu irmão Senior falando? Irmão Senior? Alguém que apenas fica sentado de braços cruzados, bebericando vinho, enquanto sua seita é insultada e sua irmã Júnior é humilhada. É realmente um irmão Senior? Chega! Parem de brigar. Irmão Senior Jin, por que veio aqui? E por que você veio? Bom, eu vim no seu lugar porque estava preocupada que você causasse outro incidente se comparecesse. Quando foi que eu causei um incidente? De qualquer forma, enquanto todos estão ocupados zombando da seita Taiwu, aqueles dois nem sequer lançaram um único olhar pra cá. Ouvi muito de você, do meu pai. Talvez possamos nos juntar para um duelo amigável em qualquer momento. Ele não parava de elogiar e elogiar você. Dragão divino desperto, Nangung-san, o filho mais velho da família Nangung e parte da cúpula do dragão e fênix. Ele era chamado de um dos dragões ocultos da província de Anhui e o lobo de sangue da espada de ferro, Seong Morrião, o anfitrião deste banquete. Bem, é uma pena, mas minha conversa particular com a senhorita Seong terá que ficar para a próxima. Olha só, se não é o Jin So-un da seita Taiwu. Então, estou certo em assumir que você interrompeu minha conversa com sua irmã Júnior, porque pretende responder em nome dela? Jin o encara e diz: eu disse literalmente que concordamos. Um lago só pode permanecer limpo quando há água nova entrando. No entanto, isso sob a premissa de que a água nova seja limpa. Bem, por exemplo, temos a fortaleza Jeongyuk aqui, uma potência em ascensão da província de Anhui. Como essa deveria ter entrado nas 108 seitas há muito tempo. Mas por que ainda não conseguiram? Isso é porque as 108 seitas existentes têm bajulado tanto a Aliança Murin. É por causa do incidente de sangue de Cheongjuk, que ocorreu há 60 anos. Irmãos, dentro da fortaleza Cheongjuk, desembanharam espadas um contra os outros pelo cargo de mestre da fortaleza. Não me entendam mal, eles são uma seita excelente e forte. No entanto, se tivéssemos que lutar contra o submundo e me dissessem para confiar minhas costas a um grupo onde irmãos desembanham espadas uns contra os outros, ele bate seu copo na mesa. Eu preferiria que não. Até a Aliança Murin naturalmente se sentiria desconfortável em aceitar tal seita como uma aliada ao sangue. Seu desgraçado! Como ousa mencionar a desonra da nossa fortaleza Jeongjuk? O que você pensa que tá fazendo agora? Exatamente como você disse. Mostrar tal desrespeito a um convidado que veio aqui pelo convite da nossa seita da Espada de Ferro é o mesmo que nos desconsiderar. Do que você tá falando, irmão? Não foi a fortaleza Cheongjuk que começou a briga? Moran, não interfira. Eu vi claramente esse sujeito descarrilhar e arruinar uma discussão construtiva. Não, se o irmão Senior Jin perder a paciência aqui, não haverá volta. Jovem mestre Seong, deixe-me assumir a culpa por... Peço desculpas. Parece que arruinei este agradável banquete. Não tenho desculpa, jovem mestre Seong. A senhorita Seong fica atenta. Irmão Senior? Também peço desculpas ao jovem mestre Gu por mencionar imprudentemente os assuntos de sua seita. Eu fui precipitado. Nós partiremos agora. Então, por favor, acalme sua raiva e aproveite o resto do banquete. Vamos, irmã Junior Hong. Espere. Você insultou um convidado da seita da Espada de Ferro em nossa própria casa. Se deixarmos você sair ileso, como ficaria a nossa face? Como discípulo da seita da Espada de Ferro e neto do líder da seita, não posso simplesmente deixar passar com um mero pedido de desculpas. Portanto, eu, Seong Morriong, o desafio para um duelo. A irmã se espanta ao notar que a previsão de Jin estava correta. Não adianta tentar evitar, não adianta lutar para impedir. O que está destinado a acontecer, eventualmente acontecerá de qualquer maneira. Viu? Eu estava certo, ele diz para a garota. Você aceitou o duelo? Como diabos você planeja lidar com as consequências? Você nem deveria ter ido àquele banquete para começo de conversa. Se eu não tivesse ido, ele teria desafiado a Sarrião. E se for dar bronca em alguém, não deveria ser em mim, mas no irmão Senior Jie, por arrastá-la para um lugar daqueles. Seu moleque, sério. O irmão Senior Jin está certo. Isso, Sarrião. Você entende o que estou dizendo. Mas você ainda deveria ter se contido. Hã? O jovem mestre Seong pareceu um alvo fácil só porque você venceu o irmão Senior Jie? Você realmente acha que nossas técnicas funcionarão contra a seita da Espada de Ferro?
Se por acaso você for atingido por aquela espada massiva durante o duelo, você poderia, na verdade, morrer. Ela fica emburrada. Não chore e não se preocupe também. Eu aceitei porque tem um plano. Quem disse que alguém vai morrer? Por que tá chorando? Você só precisa pensar em como vai me parabenizar quando eu voltar vitorioso. Como você pode fazer piadas tão sem graça? Você tá fazendo ela chorar. Líder do pavilhão externo, você vai apenas ficar assistindo? Faça alguma coisa em relação ao seu filho. Não, eu posso lidar com isso sozinho. Então você não precisa fazer nada. Por favor, apenas confie em mim desta vez e assista, certo? Tudo bem, tanto faz. Jin olha para seu pai, que não diz nada. Pai, não se preocupe demais. Tudo vai ficar bem. Dia seguinte. Seita da espada de ferro. Irmão Sr. Jin! Irmão Sr. Jin! Irmã Júnior? Por que você está com tanta pressa? O líder do pavilhão externo tá... Antes de sequer escutar, Jin já sabe o que está acontecendo e corre. Eu disse para não se preocupar, porque tava com medo de que algo assim acontecesse. Hoje, o dia do duelo, no campo de treinamento central da Seita da Espada de Ferro, a mesma coisa que eu temia ocorreu. O que está acontecendo para todos estarem reunidos assim? Ouvi dizer que o discípulo da Seita Taiwu insultou a Seita da Espada de Ferro. Que moleque destemido. A Seita Taiwu ousa insultar a Seita da Espada de Ferro? Parece que o pai dele, o líder do pavilhão externo da Seita Taiwu, está se desculpando. O generoso líder da Seita da Espada de Ferro disse que o perdoaria se ele se arrependesse de verdade. Ah, então é por isso. Vemos os dois observando o pai de Jin com um certo deboche em suas faces. Estrategista-chefe, peço desculpas por lhe causar preocupação. De forma alguma, não se importe comigo e cuide dos seus negócios. Repreendê-lo publicamente na minha frente, o estrategista-chefe da Aliança Murim. Este é Jegal Somyeong. A Seita da Espada de Ferro parece estar determinada a expulsar a Seita Taiwu das 108 seitas a qualquer custo. Meu filho, descuidado, cometeu um pecado digno de morte. Suplico pelo seu perdão. Pois bem, vamos ouvir sobre esse pecado digno de morte que seu filho cometeu. Ele usou palavras que insultaram a Seita da Espada de Ferro. Tal pai, tal filho. De fato, isso me traz memórias do passado de você. 20 anos atrás, você também. O que você tá fazendo agora? Jin chega no local. Por favor, levante-se. Por que está se prostrando como um pecador? Fique parado. Que pai nesse mundo conseguiria apenas assistir seu filho ser ferido unilateralmente? E não há filho neste mundo que ficaria apenas parado assistindo seu pai parecer tão patético. Recue. Jin cerra seu punho. O amor paternal é verdadeiramente incrível. Seu pai está batendo a cabeça contra o chão, implorando para que eu poupe sua vida. Quase me traz lágrimas aos olhos. Vou deixá-lo passar só dessa vez, em consideração à sinceridade do seu pai. Então, ajoelhe-se ao lado dele agora mesmo. Vemos uma espada sendo desembainhada e Jin a apontando enquanto diz: Pai, eu já desembainhei minha espada. De agora em diante, suas desculpas não têm significado. Então, por favor, recue. Você... Eu só quero mostrar a eles que não sou um homem apenas de palavras. Sua criança tola. Não vou decepcioná-lo. Apenas assista. Assim, após isso, alguém traz a grande espada do jovem mestre. Estou ansioso para ver as habilidades de um grão-mestre das 108 seitas. Vamos ver o que você tem. Criado como sucessor da Seita da Espada de Ferro, Seong Morrião cresceu absorvendo todos os recursos da seita. No entanto, a espada da Seita da Espada de Ferro é pesada. Ela tem uma má compatibilidade contra a espada da Seita Taiwu, que busca leveza e velocidade. Primeiro, vou sobrecarregá-lo com velocidade. Técnica da espada do céu inferior. Primeira forma. O oponente nota o golpe e consegue se defender. Como um ratinho. Ele empurra Jin com sua lâmina e executa um ataque de cima para baixo. A arena é coberta por poeira e destroços. Eu sei que a Seita da Espada de Ferro é forte, mas para ele ser empurrado para trás logo no primeiro confronto, exatamente como dizem os rumores, a Seita Taiwu realmente carece de talento. Isso é tudo que você tem? Como esperado da Seita Taiwu, você não é nada de especial. Cala a boca! É apenas o começo! As lâminas novamente se chocam. Droga, ele é absurdamente forte. No passado, houve um homem exatamente como você, certo? Um homem de certa seita que não conhecia o seu lugar, insultou a Seita da Espada de Ferro exatamente como você e teve um duelo com meu pai.
O quê? Naturalmente, aquele homem perdeu. Se você se desculpar agora, eu perdoarei. Não posso admitir um erro que não cometi, especialmente para aqueles que insultaram minha seita. E ele pagou o preço por desrespeitar a seita da Espada de Ferro. Você sabe qual foi o preço? Com o lado chato de uma lâmina incandescente, suas costas, seu peito e seu abdômen foram marcados como punição. E o nome daquele homem era Jin Tai-san da seita Taiwu. O quê? Ele encara seu pai na plateia. Como ousa desviar o olhar durante um duelo? Jin é chutado para longe. Sou um! Irmão Jin! Não tem sentido, mesmo se eu engolir a humilhação bem na minha frente. Tal pai, tal filho. Me refiro à sua falta de cérebro. Superar a desonra, fingir que não sabe e encobrir com um sorriso. Sério? Como isso pode ser considerado um duelo? Ele não é páreo de jeito nenhum. Como esperado, a seita Taiwu é patética. Aquela história vergonhosa apenas se repetirá. É isso que todos pensam? Jin se levanta novamente e parte para cima. Técnica de espada do céu inferior. Primeira forma básica. Aquela técnica de espada desgraçada de novo? Como esperado de um discípulo de uma seita insignificante. Jin se esquiva do contra-ataque. O quê? Se é assim, eu vou. Jin começa a se esquivar de todos os golpes. Seu merda! O que é isso de repente? Como? Através do seu conhecimento de sua vida passada, ele se esquiva de todos os golpes como se seu oponente fosse um livro aberto. Que tipo de truque você usou? Ficar mais forte e mais forte. Técnica de espada do céu inferior. Primeira forma básica. Até o ponto. Ele passa pelo oponente, que após ser atingido, se apoia em sua lâmina no chão, para mudar o futuro. É só isso que a seita da Espada de Ferro tem? Seu verme insignificante! Como ousa usar truques tão sujos? Técnica da espada quebra montanhas! O quê? Ele tá tentando matá-lo? A poeira não deixa eu ver nada. Ele enxerga a silhueta de Jin e tenta atingi-lo. Seu verme miserável! Jin, no entanto, parte para cima do oponente e segue o atacando sem parar. Ele tenta bloquear os ataques com sua espada longa, enquanto seu avô observa e questiona. Não, como isso é possível? A esgrima da seita Taiwu é mais implacável do que eu imaginava. E não é só isso. Dá pra notar uma baita diferença na experiência real de combate deles. Mas o principal... O jovem mestre Morrião está sendo encurralado? Tá maluco? Aquele desgraçado deve estar usando a poeira de propósito para desestabilizar o jovem mestre Morrião. Que sentido faz uma seita qualquer como a Taiwu derrotar a seita da Espada de Ferro? Esse karma maldito que nos persegue desde o passado. Mesmo que eu vença esse duelo, ainda não vai ser o bastante para pôr fim a esse destino amaldiçoado. A sua sorte acaba aqui, seu rato. Ele ataca para frente, mas nota uma sombra em suas costas. Jin aparece, estica sua mão em direção ao oponente, que, espantado, tenta se defender. Que tipo de truque é esse? Só tem um jeito. Pode esperar. Depois de hoje, vou fazer a seita da Espada de Ferro rastejar aos pés da seita Taiwu para sempre. Todos se espantam, inclusive o próprio oponente. Jin permanece parado enquanto a ponta da lâmina cai no chão e a grande espada se deita. Sem conseguir entender, o oponente pensa: eu, Seong Morrião, o lobo de sangue da Espada de Ferro, deixei a minha espada cair. Maldição, que merda, que merda. Eu, o lobo de sangue da Espada de Ferro, tô perdendo pra um lixo desses. Inconformado, ele novamente parte ao ataque. Mas Jin se esquiva, passa o pé e o derruba como se fosse uma criança. O quê? Seu vô observa irritado, mas ele não desiste. Ele novamente se levanta e parte ao ataque. Não me faça rir! Jin, sem nenhuma dificuldade, o desarma novamente. Com seus olhos arregalados, ele pensa: tem algo errado. Minha energia interna está sendo interrompida. Desse jeito, não consigo nem executar minhas técnicas direito. Só segurar a espada já é um sacrifício. O que é isso? Seu domínio de energia interna é fraco. Que absurdo! Eu, que tomei os melhores elixires espirituais da seita da Espada de Ferro, estou sendo superado em poder interno? Jin retira sua espada do lado da cabeça do oponente. Espera aí, será que...
parando pra pensar, desde que aquele desgraçado encostou em mim antes. Jin faz um movimento com a sua lâmina. Bruxaria! Seu lunático desgraçado! Você tem ideia de quem está nos assistindo? Usar bruxaria que foi proibida pela Aliança Murim bem no meio de um duelo. Ele é um espião do culto demoníaco. Prendam esse miserável agora mesmo. Já chega! Vovô? É óbvio que ele usou bruxaria, vovô. Eu senti na pele. Aquele maldito, com certeza, usou a grande arte de absorção de almas. A grande arte de absorção de almas? Mas isso não é uma arte proibida? Todos param por um momento. Bruxaria, arte proibida. Essas palavras nunca deveriam ser ditas de forma tão leviana. Quem usa bruxaria e artes proibidas recebe uma punição rigorosa da Aliança Murim. Mas, por outro lado, se for comprovada que a acusação é falsa, quem acusou sofre uma punição ainda pior. E como isso saiu da boca do próprio neto dele, o líder da seita da Espada de Ferro ficou numa situação complicada. É melhor eu agir na hora certa. Sinceramente, chega a dar pena. Ele e os outros insultaram a nossa seita Taiwu, e mesmo assim eu me segurei. Eu até pedi desculpas e recuei, mas o cara insistiu num duelo, dizendo que eu tinha manchado a honra da seita da Espada de Ferro. A verdadeira intenção dele estava na cara. Ele só queria provar que a seita Taiwu é mais fraca e que a seita da Espada de Ferro é que deveria fazer parte das 108 seitas. Com certeza queria dar esse showzinho na frente de todo mundo. Ainda assim, eu topei o duelo, pra vencer e provar o valor da seita Taiwu na pura habilidade. Mas agora que percebeu que vai perder, joga uma acusação falsa de bruxaria. E como foi que ele disse? Grande arte de absorção de almas? Quanta baixaria! Fica claro porque a seita da Espada de Ferro não tem classificação para entrar nas 108 seitas. Não custa nada observar a reação deles mais um pouco. Quer dizer que esse teatro todo é pura inveja da seita da Espada de Ferro por ter ficado de fora das 108 seitas? Rebaixar outra seita por um motivo tão medíocre, mas acusar de bruxaria sem provas já é passar dos limites. Nem me fale, se a situação virar, até a própria seita dele pode se ferrar junto. Ele acabou sujando de fez o nome da seita da Espada de Ferro. Vovô, eu sou Seong Moryeon, o lobo de sangue da Espada de Ferro. Desde criança, eu nunca perdi pra ninguém da minha idade, seja em energia interna ou artes marciais. O senhor acha mesmo que eu perderia para um mero discípulo da seita Taiwu? Como eu perderia se não fosse por bruxaria? Durante a luta, eu senti minha energia interna sendo bloqueada e sugada várias vezes. E para ter certeza disso, eu prolonguei o duelo. Este neto indigno, não, o discípulo da seita da Espada de Ferro, Seong Moryeon. Se tudo que eu disse for mentira, aceitarei de bom grado qualquer punição pelos meus atos. O seu avô suspira e diz: vamos parar o duelo por aqui. Parar? Com que direito querem interromper um duelo que já tem um vencedor? Como houve suspeita de bruxaria, não podemos fechar os olhos. Vou revistar o seu corpo. Vocês ainda vão insistir nisso? Por acaso querem forjar um crime contra uma pequena seita como a Taiwu só porque não foram aceitos nas 108 seitas? Está chamando meu neto de mentiroso? E se ficar provado que eu e a seita Taiwu somos inocentes, como vão arcar com as consequências? Cala a boca! Essa sua hesitação só te deixa mais suspeito. Vou te inspecionar agora mesmo e depois reportar o caso à Aliança Murim. Tanto você quanto a seita Taiwu pagarão muito caro. Pai! Ele grita de repente. Pela honra da nossa seita, que eu valorizo mais do que minha própria vida, estou pronto para me sacrificar aqui agora. Por favor, me perdoe. Líder do Salão Kaiwa, se eu for mutilado ou morto neste lugar, peço que não deixe ninguém tocar no meu corpo até que o pavilhão disciplinar da Aliança Murim chegue. Eu, Jin Soo-un, da seita Taiwu, pela minha honra e pela honra da minha seita, que foram arrastadas na lama pelos esquemas sujos da seita da Espada de Ferro, estou pronto para morrer. Eu desafio formalmente o líder da seita da Espada de Ferro para um duelo.